depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram. E o cego veio, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos anos esperando algo acontecer, quanto tempo desejando ver o sol nascer, quantos dias de lamentos, sofrimento, aflições, quantas horas de amarguras e decepções. Quanta lágrima caída, sem motivos pra viver. Quanta solidão em trevas, sem saber o que fazer. Quanta vida na sarjeta, tentando sobreviver. Quantos sonhos e projetos impossíveis pra você. Mas quando ele chega, ele muda a situação. Por onde ele passa, vai com ele a grande multidão. E muitos milagres acontecem pelo seu poder. Se clames por ele, com certeza vai te responder. Bartimeu, não temendo, ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Num instante, Jesus ali parou, pois o mestre estava a lhe chamar. Jogou sua capa e foi frente a frente diante do Senhor. Tudo isso, pois ele confiou. Bartimeu era cego, mas enxergou, pois ele clamou. E então Jesus parou. Ele vem trazendo esperança e libertação, e faz maravilhas no simples tocar de sua mão. Ele está passando, já posso sentir a sua luz. Se queres vitória, clame pelo nome de Jesus. Como fez o cego Bartimeu, não temendo, ergueu a
a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Num instante, Jesus ali parou, pois o mestre estava a lhe chamar. Jogou sua capa e foi frente a frente diante do Senhor. Tudo isso, pois ele confiou. Bartimeu era cego, mas enxergou, pois ele clamou. E então Jesus parou. E então Jesus parou. Oh, aleluia. Então Jesus parou. Então Jesus parou. Posso ver aqueles amáveis olhos de Jesus, olhando em uma noite fria, gelada, para Bartimeu e dizendo: não temas, Bartimeu, e então verás a glória de Deus. Bartimeu nunca havia enxergado. Homem cego, Bartimeu vivia uma vida muito difícil. Bartimeu nos diz uma história que ele estava perdendo tudo o que tinha. Os anos se passavam e tudo ficava cada dia mais difícil para Bartimeu. Mas mesmo assim Deus tinha um caminho provido, preparado. Deus tinha um caminho feito para que o cego Bartimeu pudesse ser abençoado. É como nos diz o profeta Isaías, falando acerca do caminho santo. Ele nos disse: ali haverá um alto caminho, um caminho santo, o imundo não passará por ele. E Bartimeu teve essa felicidade. Ele encontrou o alto caminho, este um caminho, não vários caminhos, mas um caminho. Bartimeu encontrou este caminho santo, o qual o imundo não passará por ele. Mas a Bíblia disse: será para aqueles, os caminhantes, e até mesmo os loucos não errarão o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, meu amigo ouvinte, a triste história de Bartimeu. Nós lemos, certa vez, a história deste homem cego. E, na verdade, este homem tinha uma família. Ele tinha uma esposa e ele tinha uma filhinha. Mas, como era cego, uma filha que nunca havia visto antes. Certa noite, ele costumava subir e assentar na rua, e ali ele tinha um cordeirinho. Os cordeiros naquele continente, naquele tempo antigo, eles eram usados para guiar os cegos. Como hoje existe cães treinados para fazerem este trabalho, os cães muitas vezes eles guiam os cegos
Mas ali em Israel, ali quem estava guiando os cegos naquele tempo eram os cordeiros. O cordeirinho era treinado, bem cuidado, bem tratado, e então ele já tinha a capacidade de guiar o cego. O cordeiro guiava o cego, porque cordeiro é manso, cordeiro é dócil, e às vezes para guiar um cego é necessário ser manso, é necessário ser dócil, é necessário não ser tão apressado. E muitas vezes o natural, meu amigo ouvinte, vai revelando muito bem o espiritual. Quantos estão cegos espiritualmente? Não são cegos quanto ao corpo, seus olhos naturais enxergam o sol, a lua, as estrelas, veem a natureza, porém, na verdade, há muitos que são cegos para com Deus. E assim o cordeirinho guiava o cego Bartimeu. Para guiar os cegos, deveria ser um animal dócil, manso e bem treinado. E quantos cegos espiritualmente hoje? Para guiar cegos, é necessário ser um animalzinho, um cordeiro. Da mesma forma, quando, naqueles dias antigos de Israel, é necessário ser dócil, manso, humilde, e é necessário não ter muita pressa, porque você está guiando muitas vezes cegos pelo caminho, que não veem ao longe, não sabem às vezes o que está por vir. Bartimeu, o cego Bartimeu, tinha uma grande dependência do seu cordeirinho. Os cordeiros eram usados para guiar os cegos, como os cachorros fazem hoje. Os cães guiam cegos muitas vezes. Faziam um cordeiro, tomavam, treinavam, e então ele executava esse trabalho. Bartimeu tinha dependência do seu cordeirinho. Bartimeu tinha mais duas coisas também. Ele tinha 2 pássaros, que chamamos aqui de rolinhas, e elas eram domesticáveis. E elas então aprenderam a fazer malabarismo. Aquelas 2 rolinhas que tinha Bartimeu, elas apenas davam algumas cambalhotas na praça, junto diante de Bartimeu, e assim aquilo atraía a atenção dos turistas. Aquilo atraía a atenção das pessoas em Jerusalém, na cidade, e então eles ficavam jogando moedas em seu copo, em seu chapéu. Ele vivia ali daquelas 2 rolinhas. Aquele era o ganha-pão de Bartimeu. Ele vivia através do seu cordeirinho. Aquele era o guia de Bartimeu. Assim Bartimeu cuidava da sua mulher, e assim Bartimeu cuidava da sua filhinha. Mas certa vez nos diz a história que a esposa de Bartimeu ficou muito doente. Então ele foi até o Senhor, e ele começou a orar, e ele pediu a Deus no templo. Um homem cego, um homem pobre, que vivia de 2 rolinhas e um cordeirinho. Vendo a sua esposa doente, Bartimeu começou a orar e ele disse: Senhor, eu não tenho recursos. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu sou pobre. Senhor, eu sou cego. Senhor, não tenho nada para te oferecer, mas eu creio em ti, meu Senhor. E se tu apenas tiveres misericórdia e deixares a minha pobre mulher viver, amanhã eu te darei estas 2 rolinhas, estes 2 passarinhos que eu tenho, que são as coisas que eu mais amo aqui depois do Senhor e a minha família. Estes 2 pássaros são o meu ganha-pão. Estes 2 pássaros, eles sabem que eu dependo deles. Senhor, mas se tu abençoares a minha mulher e então a curares, eu prometo a ti, eu te darei elas no templo como sacrifício. Mas por que como sacrifício? Porque naquele tempo
Antes que Jesus houvesse morrido na cruz do Calvário, os cordeiros, as rolinhas, que eram os animais do sacrifício, que derramavam sangue e então era oferecido no lugar do pecador. Certo é, meu amigo ouvinte, que o Senhor Deus, Ele curou a esposa de Bartimeu naquela noite. Ele ouviu a oração de Bartimeu, e para Bartimeu foi um teste de fé. Abrir mão agora daquilo que ele utilizava para ganhar o seu pão. Abrir mão daqueles 2 passarinhos era o que ele tinha de mais valioso. Era a sua profissão, era o seu dinheiro, era o seu remédio, era o seu sustento, aqueles 2 pássaros fazendo malabarismo na praça e as pessoas lhe dando dinheiro. Era a atração da vida de Bartimeu e a atração daqueles que passeavam, caminhavam pelas praças, pelas ruas de Jerusalém. E Bartimeu ganhava dinheiro com aqueles pássaros. E agora Bartimeu estava em teste. Bartimeu, será que realmente manteria o seu voto para com Deus? Bartimeu realmente honraria o seu compromisso para com Deus? Bartimeu, no outro dia, vendo sua esposa curada, no dia seguinte, ele tomou o seu cordeiro, porque o cordeiro é que o guiava pelas ruas e o levava até a praça e até o templo. Ele tomou o cordeiro juntamente com aqueles 2 pássaros e ele caminhou, foi até o sacerdote. E chegando ali, ele ofereceu aquelas 2 rolinhas como sacrifício. Os sacerdotes conheciam Bartimeu. Sabiam que Bartimeu precisava daqueles pássaros para alimentar a sua família. Mas eles respeitaram a fé de Bartimeu, porque ele sacrificara os seus 2 pássaros, que lhe dava dinheiro, sustento, mas ele ainda tinha o seu cordeiro, ele ainda podia caminhar, ele podia ir, ele podia vir, e ele poderia encontrar outro meio para a sobrevivência. E agora Bartimeu sacrificou o seu pão, sacrificou os seus pássaros. Então agora ele não tinha mais nada, senão o seu cordeiro, senão o seu guia, senão aquele que lhe mostrava o caminho. Não muito depois disso, meu amigo ouvinte, não há de ver que a sua garota, sua filhinha, fica doente, enferma. Os médicos não podiam fazer mais nada por ela. A mamãe tentou tudo o que pôde. Os médicos tentaram tudo o que puderam. E agora a filhinha de Bartimeu estava para morrer. E nós encontramos Bartimeu, um cego de fé. Bartimeu, um homem que muito sofria, mas nunca abandonava a sua fé. Bartimeu tinha coragem de fazer coisas que aos olhos humanos eram coisas absurdas. Então Bartimeu entrou em oração mais uma vez e clamou a Deus como da primeira vez. E ele disse: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu sou um pobre. Senhor, eu sou um cego. Senhor, o que eu tinha para sustento nosso e para investir na saúde, no lar, nos filhos, na família, era aqueles 2 pássaros e eu já sacrifiquei. Senhor, não tenho mais nada e ainda assim a minha filha está morrendo. Mas eu a amo tanto, Senhor, que eu estou disposto a tomar a única coisa que eu tenho de resto agora, considerável, que é o cordeiro, e então dedicá-lo ao Senhor, sacrificá-lo, pois ele é animal de sacrifício. Se tu deixares minha filhinha viver, a qual nunca vi, Senhor, porque sou cego, não sei como ela é, não tenho a imagem exata de como ela é. Sou cego, pela graça consegui a minha esposa, uma filha, mas já perdi o meu sustento, os meus pássaros, e agora estou para perder a minha filha. Deus, se tu tão somente agora aceitares esse cordeiro em troca da cura divina da minha filha, se simplesmente deixares que ela fique boa,
então eu darei o meu cordeiro, o que eu tenho de mais valioso. O cordeiro são os meus olhos, o cordeiro é a minha direção, o cordeiro agora é a minha vida, o cordeiro é o meu amigo. Então, Senhor, cure a minha filha e te darei a minha vida, os meus olhos, te darei a minha direção, o meu caminho. O cordeiro é que me guia pelo caminho. E no outro dia, amanhece curada a filha, a pequenina filha de Bartimeu, a qual ele nunca havia visto. E agora Bartimeu está com a esposa saudável, a filha saudável, mas perdeu os seus pássaros, as 2 rolinhas, que era o seu dinheiro e o seu sustento. E agora ainda perdeu seus olhos, que eram o cordeiro, sua direção, que era o cordeiro, sua vida, que era o cordeiro. E agora ele começou a subir a rua. Quando ele chegou para sacrificar aquele cordeiro que o guiava, Caifás, posso ouvir o sumo sacerdote Caifás dizendo: Bartimeu, aonde você vai? Ele disse: eu vou ao sumo sacerdote, vou ao templo. O cordeiro está me guiando ao templo para oferecer o cordeiro como sacrifício. Eles não entenderam, mas como, Bartimeu? Você vai oferecer os seus olhos, que é o seu cordeiro, seu guia, que é o seu cordeiro, como sacrifício? Não, eu lhe darei o dinheiro e você compra outro cordeiro e sacrifique outro cordeiro. Mas este cordeiro não, ele é o seu guia, ele é os seus olhos. E Bartimeu era tão honesto. Como estamos precisando de crentes honestos. Bartimeu era tão fiel a Deus, tão detalhista naquilo que a palavra disse, tão detalhista naquilo que ele ouviu do Senhor e falou com o Senhor, que Bartimeu respondia a Caifás: eu não prometi a Deus um cordeiro, mas eu prometi a Deus este cordeiro, este mesmo, que são os meus olhos, que é a minha vida, que é o meu guia, que significa muito para mim. Este cordeiro não é o resto, este cordeiro é o tudo. Este cordeiro não é a sobra, este cordeiro é a primícia da minha vida. E é ele que eu prometi a dar a Deus, o primeiro lugar, o especial. É isso que eu prometi dar a Deus. E quantas pessoas poderiam aprender com o cego Bartimeu hoje? Dão apenas o resto a Deus, o resto da vida, o resto da saúde. Às vezes, dá a Deus o resto do tempo. Quando Bartimeu, ele via que Deus era tão especial e a necessidade que ele tinha de Deus era tão grande que ele resolveu dar a primícia de tudo. Cordeiro, os pássaros, o tempo, a vida. Aquilo era a vida de Bartimeu. Bartimeu deu a sua vida. Amigo ouvinte, Deus não está interessado em seu dinheiro, sua casa, seus negócios. Ele está interessado em você, meu amigo Bartimeu, em sua vida, meu amigo Bartimeu. É você que ele está desejando. E lá vai Bartimeu sacrificar agora o seu guia, os seus olhos, o seu cordeiro. Disse: cego Bartimeu, você não pode levar esse cordeiro. Olha o sacerdote falando, olha as vozes que tentam desviá-lo do caminho, olha as vozes que tentam tirá-lo do foco, olha as vozes que tentam tirá-lo daquilo que Deus pôs em seu coração. Bartimeu, esse cordeiro é seus olhos. Você não pode ver sem esse cordeiro. Esse cordeiro guia você. Esse é os seus olhos. Cego Bartimeu, você não pode oferecer esse cordeiro. Mas disse o velho homem, o Bartimeu. Ele disse: ó sumo sacerdote, Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Estou dando a minha direção, meus olhos, meu guia, que é o meu cordeirinho, adestrado, treinado para me guiar. Mas Deus, que curou a minha mulher
quando dei as 2 rolinhas como sacrifício. Deus, que curou a minha filha, quando eu prometi oferecer não um cordeiro, mas este cordeiro, Ele também proverá agora um cordeiro para os meus olhos, ou seja, uma direção para a minha vida. Deus abençoou a fé de Bartimeu. Sim, meu amigo, ele dedicou, ele ofereceu o seu cordeiro, ele levou ao sacrifício. Ele agora não tinha como voltar para casa, ele não enxergava, estava sem direção agora. E então ele se sentou em uma esquina, próximo a uma praça, pedindo dinheiro. Antes ele pedia com 2 pássaros, que atraía, os pássaros cantavam, faziam gracinha, viravam cambalhotas, as pessoas aplaudiam e davam dinheiro para Bartimeu. Aquilo era a atração da vida de Bartimeu, o sustento, o sucesso, a felicidade. Aquilo era o alento que tinha Bartimeu, mas agora está Bartimeu assentado em uma esquina pedindo dinheiro, sem rolinhas e sem o seu cordeiro. Mas, meu amigo ouvinte, há um caminho feito por Deus, preparado para nós. Há um caminho feito por Deus, preparado para cada um daqueles que confiam em Deus. Não fique sem confiar em Deus. Deus tem uma válvula de escape. Deus tem um caminho provido. Deus tem um cordeiro provido. Não se preocupe, Deus tem uma resposta para cada uma destas perguntas. Ele sabe decifrar cada enigma da sua vida, cada mal entendido, cada fase complicada, mas confia nele como Bartimeu confiou nele. Lá está agora Bartimeu, assentado em uma esquina pedindo dinheiro. Lá está agora Bartimeu mendigando o pão. Está acontecendo algo errado. Davi diz que nunca viu a descendência do justo mendigar o pão. Será que Bartimeu está mendigando o pão agora porque sacrificou as rolinhas e o cordeiro a Deus? O que está acontecendo de errado? Momentaneamente você pode não entender, mas espera um pouquinho, Paulo disse. Mais um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, e o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E agora Bartimeu está pedindo, e agora Bartimeu aparentemente está mendigando o pão, e agora Bartimeu tem a filha e a mulher saudável em casa, mas ele está mendigando sujo na esquina. Perdeu seus pássaros, perdeu seu emprego, perdeu seus olhos, perdeu a sua vida. A fase é crítica, momento incompreensível. Mas, amigo ouvinte, não há de ver que ao longe se escuta um grande barulho. Bartimeu sacrificou um cordeirinho manso, humilde, adestrado no templo. Mas ao longe se ouve um barulho. Alguns dizem glória a Deus, outros dizem aleluias. Alguns gritam Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia. Alguns batem palma, outros choram. E Bartimeu pergunta às pessoas que estavam passando por ali: que barulho é este? São Marcos 10, verso 46 ao 52. Que movimento é este? O que está acontecendo? Que grande multidão é esta? Não é tempo de festa em Jerusalém? O que está acontecendo? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele entrou no meio da bagunça, entre aspas. Ele entrou no meio do barulho, não ficou como um cético, ridicularizando a fé dos outros, caluniando as lágrimas dos outros, censurando os cânticos espirituais dos outros.
Ele não ficou ali indiferente, ele tinha necessidade, e quem tem necessidade tem que entrar no meio da multidão e clamar como os outros. Certo é, amigo ouvinte, que Bartimeu começou a clamar também, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele disse Jesus, filho de Davi, aquilo tinha significado. Jesus havia vindo da genealogia a qual Davi havia nascido. Era a mesma árvore genealógica. E então ali agora Jesus, sendo daqueles que vieram da genealogia de Davi, ele teria que se assentar no trono de Davi um dia, no trono que não teria fim. Quando Bartimeu gritou Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era eterno, que Jesus se assentaria no reino milenial, no trono de Davi. Como diz a Bíblia Sagrada, um reinado que não teria fim. Ele estava admitindo que o reinado de Jesus, do Messias, não teria fim, mesmo sendo cego, mesmo sendo limitado, mesmo vivendo em problemas. Ele reconheceu quem era Jesus e sabia que o Messias se assentaria no trono de Davi. E alguns até o repreenderam. A Bíblia diz que muitos o repreenderam e falaram que ele deveria ficar calado. Mas ele clamava, a Bíblia diz, cada vez mais. Ninguém conseguiu calar o cego Bartimeu. Ninguém conseguiu neutralizar a fé de Bartimeu. Ninguém conseguiu impedir a fé de Bartimeu em romper no meio daquela multidão. Romper no meio daquela multidão. Ninguém conseguiu limitar a fé de Bartimeu. Ele era um homem de fé, já tinha sacrificado as rolinhas, seu ganha-pão, sustento da sua família. Ele tinha fé, já havia sacrificado seu cordeiro, que era os seus olhos, era o seu guia, era a sua vida. E agora ele também estava com fé para clamar, e clamando em alta voz, ele tocou o coração de Deus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, Bartimeu. A rolinha foi sacrificada, o cordeiro foi sacrificado, mas tem de bom ânimo, Bartimeu. O mestre te chama. Levanta-te, que ele te chama. Tem de bom ânimo, Bartimeu. Você encontrou graça aos olhos dele. E ele, lançando de si a sua capa, ele tirou a capa, tirou a roupa dos seus ombros, a coberta. Parece que ele estava ali deitado, com uma capa lhe cobrindo naquela noite fria. Ele tirou a capa de cima de si e levantou-se. E foi ter com Jesus. Quantos estão precisando de tirar a capa de cima de si e ter com Jesus? Tira essa capa, Bartimeu. Tira essa capa, isso que te impede, isso que te acomoda, fica te esquentando aí na esquina. Tira a capa, Bartimeu, levanta a cabeça, põe-te de pé, o mestre te chama. Vai ter com ele, vai encontrar com ele, vai conversar com ele. Ele te chama, Bartimeu, encontrastes graça aos olhos dele. Quantos Jesus estão chamando, mas eles não se dispõem de sua capa, capa babilônica, capa denominacional, capa de religião, capa da autoajuda, capa da vida do acomodismo. Quantos não se dispõem de sua capa? Levantou-se Jesus, levantou-se Bartimeu e foi ter com Jesus. Coisa boa é ir ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu nunca vi a minha filhinha, eu nunca vi a minha esposa. Eu sou cego, perdi as minhas rolinhas, meu ganha-pão, sacrifiquei o cordeiro, os meus olhos. Eu quero ver. Mestre, eu quero que o Senhor me devolva a minha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz: logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Coisa boa é isso. Jesus abre os olhos e não vira as costas e vai embora. Segue Jesus pelo caminho.
Coisa boa é essa. Jesus abençoa, ele não se esquece de Jesus e vai embora curtir a bênção que Deus deu, curtir o dinheiro, curtir a casa, curtir os bens que Deus deu. Deus abençoa, eles vão atrás de Jesus. A bênção que Deus dá ao verdadeiro crente serve para fazer eles irem atrás, estar ao pé de Jesus. Quantos Deus dá uma casa confortável? E sabe para que serve? Para eles ficarem habitando em suas casas estucadas, como disse o profeta Ageu no seu capítulo 1. Esquecem de ir atrás de Jesus. Deus dá bons carros, esquecem de ir atrás de Jesus. Agora vão fazer turismo, agora vão viajar e viajar e viajar. Esquecem da casa de Deus, esquecem dos cultos, esquecem da adoração. Bartimeu deu uma lição em nós. Foi abençoado e foi atrás de Jesus, seguiu-o pelo caminho. Quantas bênçãos o Senhor tem te dado, como deu a Bartimeu, mas Ele te convida, vem segui-lo pelo caminho. Quantas bênçãos o Senhor tem te dado, mas Ele está te convidando, vem andar atrás de Jesus. Sacrifique essas rolinhas, sacrifique esse cordeiro, saia de debaixo dessa capa e vem ter com Jesus, que os teus olhos serão abertos, e depois dos olhos abertos, você vai ter com Jesus, e você vai começar a ver aquilo que você nunca viu. Bartimeu sentiu a sua esposa, mas nunca havia visto. Sentiu a sua filha, mas nunca havia visto. Sentiu o sacerdote e o templo, mas nunca havia visto. Mas depois de ter com Jesus, ele começou a ver todas as coisas. Assim é a sua história. Vem ter com Jesus, e Ele abrirá os seus olhos, e você então vai poder começar a ver, a enxergar. À beira de um caminho estava Bartimeu, despesado, humilhado, mendigando pão. De repente ele ouve um alvoroço. Era uma grande multidão que estava a passar ali. Então ele perguntou: o que está acontecendo aí? Alguém lhe respondeu: é Jesus, o Nazareno, que está passando aqui. Então Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. Atenda o meu clamor. Por mais que a multidão tentou lhe calar, por mais que a multidão tentou lhe desanimar, diziam: mestre, não vai te ouvir, não vai te ouvir.
Bartimeu não se calou, não desanimou, continuou a insistir. Então Jesus mandou chamar, dizendo: traz aqui este que está clamando assim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. Atenda ao meu clamor. Então Jesus lhe perguntou assim: o que queres que eu te faça? Bartimeu lhe respondeu: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Então Jesus usou de compaixão e disse: vê, a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então vê, a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então vê, a tua